E aí, gente? Dorme não? Tô querendo. Estamos gravando ainda. Fala, João. Aidinha, saudade. Ih, tem alguém me chamando no rádio. Pera aí, gente. Tem que botar o rádio que se alguém me chamar, eu tenho que ouvir. E aí, Mavi? Como vocês estão, gente? Essa live vai ser uma live, seria ou de Caio? Não entendi a pergunta. Qual é, Rafinha? Gente, tô fazendo uma live do tédio mesmo. Porque estou o dia inteiro aqui no Hub gravando e tá quase acabando agora, então eu falei, por que não fazer uma live com os meus seguidores? Nós estamos gravando programas pra semana que vem, porque aqui em Niterói vai ter um lockdown, então a gente não vai poder fazer gravações, então a gente tá deixando algumas coisas adiantadas. Aidinha, ó, saudade de todo mundo. Então estamos deixando programas gravados pra gente não ficar sem programação na Lagoinha TV. Eu estou bem, Érica, obrigado por perguntar. Conteúdo, aceitamos. Eu tô aceitando oração pra conseguir fluir algum conteúdo no meio dessa semana corrida. Mas aqui, será que eu respondo umas perguntas aqui agora? Sei, eu acho que não vai sair muita coisa. Gente, olha o que as pessoas estão fazendo no rádio. Bernardo está em casa, inclusive amanhã vai ter live do Next no Instagram da Lagoinha TV, 8 horas da noite, então vocês estão convidados, intimados a participar. What's going on? I was waiting for the live. Gente, vou responder então. Fala Melp Lettering. Olá, acho que é isso. Orando estamos. Glória a Deus. Eu vou pra casa dormir daqui a pouco. Você nunca responde minhas perguntas. Poxa, Adriele. Vai, manda aí agora então. Vai que eu respondo agora no começo. Eu já tava indo dormir quando vi a sua live. Desculpa, gente, mas enquanto eu não durmo, vocês não dormem também. Caio, por que você dorme tarde? Então, porque a gente tá fazendo muita coisa. Por isso. Mentira, eu já durmo tarde normalmente. Então, isso acontece. Eu já tenho costume de dormir tarde. Ó, tô respondendo perguntas aqui. Quem quiser, manda aí. Estou com medo de enfrentar o mundo. O que fazer diante disso? Tá, primeira coisa, eu acho que a gente entender que a nossa batalha não é contra a carne. Então, quando a gente fala de enfrentar o mundo, eu não tô falando de enfrentar pessoas, sabe? Eu tô falando sobre ser um canal para que elas vivam a realidade que Deus preparou para elas. Então, eu tenho essa convicção de que, primeiro, eu não tô indo fazer nada contra pessoas, minha luta não é contra seres humanos. E a segunda é uma convicção de que, quando eu enfrento os poderes que atuam no mundo, não tem a menor possibilidade deles me vencerem, porque a palavra diz que nós já somos vitoriosos em Cristo. Então, eu vou não pensando numa possibilidade de triunfo, mas com uma convicção de que não sou eu que vou fugir do que está lá fora. É o que está lá fora que, diante da minha convicção na obra de Jesus, precisa recuar. Então eu acho que muitas vezes a gente é oprimido, a gente acaba sendo consumido por medo porque a gente não tem convicção do que a gente carrega. Peraí que eu tô ouvindo rádio. Então é isso, gente. Eu acho que a gente tem uma convicção de que maior é o que está em nós e a gente tem uma empatia e um amor a ponto de entender que nós não estamos fazendo nada contra pessoas. De onde vem tanta energia? É tempo com Deus que me sustenta. É só isso mesmo, porque senão tava ferrado. Foco no ministério ou na minha vida profissional? Então, eu não consigo entender muito bem a necessidade dessa divisão, porque a palavra diz, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Então eu não limito a minha
adoração a Deus é simplesmente um momento que eu estou fazendo algo diretamente com o meu ministério, porque eu acredito que adorar a Deus deve ser a consequência e o entendimento de tudo que a gente faz. Então, enquanto eu como, eu adoro a Deus. Enquanto eu bebo, eu adoro a Deus. Porque adorar a Deus não é só simplesmente estar com as mãos levantadas cantando, mas é fazer tudo para a glória dele, com o coração grato, entendendo que aquilo ali faz parte de um propósito de Deus. Então, eu não acho que você tem que escolher um. Eu acho que você precisa focar na sua vida com Deus. E isso vai englobar o seu ministério, sua vida profissional, os seus relacionamentos, todas as esferas da sua vida. Então, não vejo por que a gente separar uma coisa da outra. Até porque a sua profissão, a sua vida profissional pode ser um ministério que Deus está dando nas suas mãos hoje. Então, eu acho que é você buscar em Deus qual direção Ele tem para você agora e fazer exatamente isso. Gente, não tô conseguindo acompanhar os comentários porque eu tô lendo as perguntas. Indica um livro não tão grande, porém bom. Tava aqui com o pastor Janderson. Não sei se você sabe, mas pastor Janderson Moura, ele é um pastor aqui da Lagoinha Niterói. E ele é o diretor do Carisma Rio. E ele tem um livro que se chama Justiça de Deus. É muito forte, é uma linguagem bem... contemporânea, então fácil de ser assimilado, independente do seu nível acadêmico, enfim. Então é um livro que eu acho que fala bastante sobre a obra consumada de Jesus. É maravilhoso. Então eu indicaria a Justiça de Deus, do pastor Janderson. E tem um outro que fala sobre Israel, que eu li hoje, que eu terminei hoje, é super curto, tem 50 páginas e fala sobre o plano de Jesus para Israel. E meu filho, eu acabei o livro, fui pro banheiro chorar, de tanto que Deus falou comigo, de como muitas vezes nós, como cristãos, somos negligentes em relação às promessas pro povo amado de Deus, que é Israel. Então, depois eu vou fazer um IGTV sobre livros, aí eu indico pra vocês, tá bom? Deixa eu ver mais umas perguntas aqui. Jesus, tem muita pergunta. Estou te seguindo há pouco tempo e não conheço muito. Qual o seu ministério? E quais desafios teve? Meu filho, se a gente for falar de desafio... vou ficar aqui fazendo 10 horas de live. Mas tá, como eu falei, é mais do que simplesmente o que eu faço, sabe? Em relação ao contexto eclesiástico dentro da igreja. Mas dentro da igreja, eu faço parte do time criativo da Lagoinha Niterói. O time criativo da Lagoinha Niterói tem 2 braços, que é o artístico, que é liderado pelo Marlon, e o criativo como ministério, que é liderado por mim. Então eu lidero o criativo da Lagoinha Niterói. É isso que eu faço, tá? Eu tô sendo mais objetivo Aí, pastor Jonathan, é benção, valeu por responder. Tamo junto, Derek, você não vai se arrepender de ler esse livro. Tá, gente? Então eu tô respondendo rapidinho só pra tentar responder ao máximo, depois vocês não ficarem reclamando que eu não respondo. Qual música que marcou o início da sua caminhada com Deus? Tem 2. Na verdade tem várias, mas tem 2 que marcaram muito. Deus Fiel, gravada pelo pastor Felipe e pastora Mariana, meus pastores. Essa música, tipo assim, só de lembrar já dá vontade de chorar, é uma música muito forte. Deus Fiel. E Não Seremos Abalados, da Nívia Soares. Não é nem o início da minha caminhada, mas é o início do meu entendimento, assim, do reino de verdade, de querer viver pra isso. Então, Deus Fiel eu amo e Não Seremos Abalados, que é uma tradução, mas eu acho que foi gravada pela Nívia, primeiramente. Então, são 2 músicas que me marcaram muito. Ministério dá dinheiro, como viver do ministério? Eu acho que, tipo assim, se o seu foco foi esse, eu não acredito que Deus vai te abrir as portas para você estar dentro de um ministério. A gente precisa entender que fazer parte de um ministério, hoje em dia existe muito isso. O que essa igreja pode me oferecer, o que esse ministério pode me oferecer, o que essa conexão pode me oferecer. Mas a mentalidade do reino sempre é o contrário. É o que eu posso oferecer para esse ministério, o que eu posso oferecer para minha igreja, o que eu posso oferecer para essa amizade, o que eu posso oferecer para esse relacionamento. Então acho que a gente precisa tirar essa ótica de o que as coisas podem me oferecer e a gente entender o que a gente pode oferecer. E a consequência disso muitas vezes vai ser a gente ser honrado, inclusive financeiramente, ou não. Por exemplo, antes de receber um salário, eu sempre fui um voluntário, sempre fiz
com o coração, sem esperar nada em troca. E eu acho que aí é a forma de Deus encontrar na gente um coração que está pronto para ser abençoado, inclusive financeiramente. Então eu sei que a gente vive numa era onde a gente é muito tentado a ter essa ótica consumista em relação a tudo. Pessoas, conexões, contextos, mas na verdade o reino sempre é sobre o que você entrega e não sobre o que você recebe. O próprio Jesus não veio para servir, não veio para ser servido, mas veio para servir, veio para se entregar. Então ele, que é o próprio Deus encarnado, mostrou que maior é o que dá, maior é o que serve, maior é o que oferece. Então, muitas vezes a consequência de a gente oferecer com o coração sincero é a gente receber, mas a gente nunca pode fazer esperando receber algo em troca, porque se a gente busca receber essas coisas em troca, a gente não recebe o que é mais importante, que é a nossa recompensa dos céus. A palavra fala, quando você for jejuar, não conta para os seus irmãos, porque se você receber a recompensa deles, você não pode receber a recompensa de Deus. Então é ótimo ser honrado, é ótimo receber, inclusive financeiramente, é ótimo, mas muito mais importante do que isso é o que Deus pode me dar quando eu chegar no céu, quando eu estiver na eternidade. Então eu acho que a gente precisa renovar nossa mente a ponto de a gente não pensar sempre no que a gente pode receber das coisas, pessoas, contextos, mais do que a gente pode oferecer. Então, ao invés de pensar o que a igreja pode me oferecer, enxergue o que eu posso doar e oferecer para a minha igreja. Porque a igreja não é uma instituição, a igreja é um corpo vivo, são pessoas. E todo chamado, ele não é para minha própria glória, ele não é para minha própria edificação, ele é para a edificação do corpo. Então, se eu estou usando um dom que Deus me deu para edificar um reino para mim, eu não estou fazendo o que Deus me orientou a fazer. O chamado é para edificação de vidas. Então, comece a enxergar quem você pode edificar através do seu chamado, que pessoas podem ser influenciadas e afetadas através do seu chamado, o que você pode oferecer através do seu chamado, e não o que você pode receber através disso. E quando o seu foco está nisso, Deus pode te honrar. Por que eu falo Deus pode te honrar? Porque se você está com a motivação errada e Deus te honra, na verdade ele está colocando uma corda em volta do seu pescoço. Porque ele está contribuindo para uma mentalidade errada da sua. Então, muitas vezes, a gente não recebe coisas que são boas porque Deus tem tanto zelo que sabe que se nos der essas coisas no momento errado, isso vai cooperar para o nosso mal e não para o nosso bem. Então, quando você coloca um relacionamento, um namoro, no lugar de Deus e pede para Deus te dar isso, Deus sabe que se ele te der isso hoje, ele vai estar te atrapalhando mais do que te ajudando. Então muitas vezes o não de Deus é um cuidado e não um castigo, como muitas vezes a gente pensa. Então se a nossa mentalidade é alinhada, é o que até falaram aqui numa gravação de hoje, é o que a palavra diz. Se estiveres em mim, você pode pedir o que você quiser e você vai receber. Por quê? Aí as pessoas olham e falam assim, então eu tô vivendo um relacionamento com Jesus, eu peço o que eu quiser e vai vir. Não. Se permanecer nele. Porque se você permanece nele, a sua mentalidade é transformada pela mentalidade dele. A sua ótica é transformada pela ótica dele. E aí você pede certo. Você não pede mais com objetivos egoístas. Você não pede mais para o seu próprio benefício. Então quando a gente está nele, quando a gente está enxertado nele, quando a gente é influenciado por ele, a gente passa a pedir da forma certa. E por isso a gente recebe. Porque se a gente pede a vontade dele, é óbvio que a gente vai receber. Então, a gente precisa ter essa ótica transformada para que a gente saiba pedir. E pedir não só para o nosso benefício. Amém. É isso. Vamos tentar responder mais algumas coisas. O limite da graça é a justiça de Deus? Não. A justiça de Deus comprova a graça dele. A justiça de Deus está incluída na graça dele, assim como o juízo de Deus está incluído na graça dele. Então a graça não é uma realidade à parte da justiça do juízo. Tudo isso faz parte do DNA e do coração maravilhoso de Jesus. Um coração tão pleno e tão poderoso que a gente não consegue compreender muitas vezes. E o nosso erro é que muitas vezes a gente trata as motivações de Deus baseados nas nossas motivações. Então eu vejo Deus castigando e eu penso que Deus castiga como eu castigo, com a motivação errada, querendo ferir, querendo afastar. E até Deus, quando ele castiga, quando ele disciplina o filho que ama, ele faz isso pro bem dele.
Então a graça não é uma realidade à parte da justiça, do juízo. Todos esses são atributos de Deus e demonstram a graça dele. É isso. Deixa eu ver mais uma. Você acha que o Covid-19 foi permissão de Deus ou ele que mandou? Eu não acredito que Deus pode mandar algo que vai contra a essência e o caráter dele. Então eu acredito na permissão de Deus e em Deus trabalhando para o nosso bem através das piores circunstâncias até. O próprio Satanás, quando ele fez Judas trair Jesus, ele achou que ele estava cooperando para que Jesus fosse paralisado. E ele não percebia e não sabia que ele estava colaborando para que Jesus cumprisse o propósito dele. Então acho que o diabo ele é tão tonto que ele não percebe que mesmo através das piores circunstâncias possíveis, nas mãos de Deus, ele pode estar cooperando para o nosso bem. Então esse é um tempo que pode paralisar a gente, mas pode ser um tempo onde a gente usa para ajustar coisas com o nosso relacionamento com Deus, para colocar coisas em perspectiva, para tratar como prioridade aquilo que talvez tenha deixado de ser a nossa prioridade. Porque a gente sempre falava, eu queria ter tempo para poder alinhar minha vida sentimental. Queria ter tempo para poder dedicar a Deus e hoje a gente tem isso. Então esse tempo é um presente. Não estou dizendo que o Covid é um presente, é uma coisa horrível, maligna, que tem tirado tantas vidas, que tem trazido dor para tantas famílias, mas Deus ele é tão bom que isso não é capaz de nos paralisar quando nós estamos nele, tá? Isso eu não quero dizer que ninguém vai pegar, que ninguém vai ser afetado, mas que é o que a palavra diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, até isso está cooperando, mas eu não consigo acreditar que isso vem dele. Sabe por quê? Porque se Deus coloca uma doença e diz que no nome de Jesus eu posso ser liberto dessa doença, é como se ele estivesse indo contra o próprio reino dele. E a palavra mesmo diz que reino dividido não prospera. Então Deus me dá uma doença e me dá um nome para eu ser liberto da doença, sendo que a doença vem dele, não faz sentido. Então se eu acredito que a doença vem de Deus, eu não tenho por que orar para que ela vá embora. Então eu acredito num mundo caído, como a palavra diz, que o Deus desse século é Satanás e ele tenta cumprir os seus propósitos através de todos os males possíveis. Mas nós carregamos um nome que é maior do que todas essas artimanhas e por isso nós podemos triunfar apesar dessas circunstâncias. Deus não se contradiz, Deus não é bipolar, tá bom? Deus não tem crise de identidade. Então a gente precisa alinhar isso. E como a gente alinha isso? Conhecimento, palavra. O meu povo perece por falta de conhecimento. Então, gente, a gente tem que ler. A gente tem que ler a Bíblia. A gente tem que buscar conhecimento nele. Vamos para a próxima. Vou tentar responder o máximo que der. Calvinista ou arminiano? Gente, não tenho conhecimento suficiente para me embasar em nenhuma das duas linhas, tá? Não estudei o suficiente ainda para isso. Sou cristão. Isso aqui é legal. Fala um pouco sobre o medo de ensinar pessoas e perder o seu lugar. Isso demonstra um objetivo egoísta por trás do que a gente está fazendo. Porque se eu não tenho coragem de desenvolver pessoas porque acho que elas vão tomar o meu lugar, primeiro, eu estou demonstrando que eu não confio que foi Deus que me colocou onde eu estou. Porque Deus me colocou onde eu tô hoje e eu não sou a pessoa mais capacitada para estar aqui, eu não sou a pessoa com as melhores habilidades para estar aqui, mas eu tenho a convicção, foi Deus que me colocou aqui. Então, enquanto esse propósito não se cumprir, eu permaneço. Quer venham pessoas muito mais capacitadas, pessoas muito mais qualificadas, porque no reino o coração é muito mais importante do que a qualificação. E a qualificação vem como uma consequência do seu coração. Então, eu acho que se você tem medo de ensinar pessoas e perder o seu lugar, no fundo você está denunciando que você não acredita que é Deus que te colocou onde Ele te colocou. Então, quando eu sei que foi Deus que me colocou onde eu tô, eu não tenho medo de desenvolver outras pessoas. E mesmo que eu tenha que passar o bastão, porque o reino não é sobre mim. O reino ele precisa avançar. Então, por mais que isso seja difícil para a nossa natureza humana, nós temos que aprender a desenvolver pessoas para ir além do que nós vamos fazer.
Então eu vou ter uma limitação, mas a próxima geração vai além. Então para mim, se eu tiver inserido no reino com a ótica do reino, vai ser um privilégio desenvolver pessoas para ir além. Por quê? Porque quando eu falo sobre pessoas indo além, eu não tô falando sobre uma pessoa receber fama, receber prestígio. Eu tô falando do porquê desse propósito ir além. Se todo propósito para edificação do corpo e eu vejo alguém indo além do que eu vou, eu tô percebendo o quê? Pessoas estão sendo alcançadas, o mundo está sendo afetado. Então não é sobre o que eu vou... Novamente, a ótica não é nossa, é do outro. Então se alguém está indo além, cumprindo o chamado dele, glória a Deus. Pessoas estão sendo edificadas, pessoas estão sendo abençoadas. Então a gente precisa urgentemente tirar essa ótica de que o nosso chamado é pra gente, é pro nosso deleite, é pro nosso crescimento, é para nosso sucesso, para nossa fama. Não é. Um chamado é para edificação do corpo. Então se alguém vai além, o corpo está sendo edificado e glória a Deus por isso. Eu não estou dizendo que não é desafiador, porque a gente está num contexto onde a gente é tentado a competir o tempo inteiro, onde a gente é tentado a ver o outro não como um parceiro, mas como um adversário. Então, novamente, a gente precisa da renovação da mente para conseguir ter essa ótica alinhada. Aidinha, amém, amo você, amo todo mundo, amo essa família linda que eu tenho. Tudo para a glória dele, é isso, gente. Meu Deus, tem muita pergunta. Jesus, me ajuda. 3 pessoas que me inspiram no meio das artes. Cara, eu tenho o privilégio de conhecer pessoas. Depois eu vou falar pra vocês que talvez algumas delas vocês não conheçam. Mas tem pessoas que estão aqui no meu contexto que me inspiram muito. O Marlon, que lidera a parte artística do Creative, me inspira muito. A Jaque Menezes é uma amiga minha que me inspira muito na área da moda. A Rafa Gonçalves, que vocês devem conhecer provavelmente, me inspira muito. A Priscila Alcântara me inspira muito nessa área. Tem várias pessoas aqui do Brasil que me inspiram muito. A Priscila claramente tem sido levantada por Deus e tem alcançado uma esfera que por muito tempo foi negligenciada. Então, sou muito grato pelo trabalho que ela tem feito, me inspira muito. E tem muitas pessoas aqui do meu contexto local, do Creative, que me inspiram muito também. Então acho que é isso, a galera do Creative aqui, Larreni, Gabi, as meninas são incríveis também. Depois, se vocês quiserem, me mandam um direct que eu posto os arrobas deles pra vocês verem. Tem alguma profissão ou trabalha tempo integral na igreja? Eu hoje trabalho tempo integral na igreja exercendo a minha profissão. Eu sou formado em jornalismo, comunicador e hoje eu faço parte criativa, criação de conteúdo, desenvolvimento de conteúdo para cá. Então, a minha profissão não foi deixada de lado, ela está inserida nesse contexto da igreja hoje, tá bom? Mas, novamente, não tem essa separação. Vivo a minha profissão hoje dentro desse contexto. Fala dos amigos deles como inspiração. Gente, tem o Lucas Ponce, Bruna Ponce. Eu tenho muito amigo incrível, gente. Eu vou depois... Eu sempre divulgo o que eles fazem, IGTVs, conteúdos, músicas. Então fica de olho aqui nos meus stories que eu tô sempre compartilhando alguma coisa. Live com a Priscila. Meu sonho, quem sabe, hein? Falei aqui já do curso superior. Tenho 26 anos, quem tá perguntando. O que significa renunciar tudo pra você? Já renunciei muita coisa e não agir de Deus. Não entendi. Renúncia é a gente entender que a gente tem uma vontade, mas existe uma vontade que é plena, que não é a nossa própria, é a vontade de Deus. Então, quando eu renuncio, sabendo que eu estou renunciando para cumprir a vontade de Deus, isso não é um fardo, nem uma tristeza, é um privilégio. Porque a palavra diz que Ele é que sabe os planos que tem para mim, planos de paz e não de mal, para me dar um futuro. Então Ele conhece a minha trajetória muito melhor do que eu. Ele conhece a minha vida muito melhor do que eu, porque Ele escreveu cada um dos meus dias. Então abrir mão da minha vontade para viver a dele é um privilégio. Deixa eu ver. Antes da sua vida com Deus, você se considerava criativo? Assim, eu sempre fui criativo, desde criança, eu não posso negar isso. Eu sempre gostei dessa área, desenho, atuação, essa parte artística. Mas por muito tempo eu não achava que eu seria bom o suficiente para
exercer um chamado em cima disso, porque eu achava que era fruto da minha própria capacidade. Quando eu entendi que Deus buscava o meu coração e a capacidade, a capacitação viria como uma consequência, eu tomei posse disso. Mas realmente o que eu vivo hoje é pela graça. Eu nunca pensaria que eu poderia estar onde eu tô. Inclusive, quando eu entrei na Lagoinha, eu olhava a galera do Creative e falava assim, nossa, meu sonho, mas eu não sei fazer nada, eu não sou bom o suficiente. Então, eu acho que quando você percebe que você não é bom o suficiente, isso pode gerar duas coisas em você. Condenação, o que é extremamente negativo, ou isso pode fazer com que você dependa ainda mais de Deus, o que é extremamente positivo. Então, para mim, a pior coisa é receber um convite, ao meu pastor me ligar, pedir para eu fazer alguma coisa e eu pensar que eu sozinho consigo fazer isso. E eu consigo de forma independente. Então, as suas próprias fragilidades, limitações não precisam ser um canal de condenação, mas podem ser um canal para que você dependa ainda mais de Deus. De onde tirar conteúdo no meio desse caos? Tire do seu relacionamento com Deus, porque ao redor a gente tem visto muitas coisas negativas. E se a gente não quer ser mais uma pessoa que vai simplesmente exaltar o que está de errado, mas trazer uma solução, você não pode ser guiado hoje pela realidade natural, você precisa ser guiado pelo que está dentro. Então eu sei que a gente está num tempo onde existem muitos modismos também, muitos achismos, muita gente quer falar do que todo mundo está falando, mas eu acho que a forma de você ser autêntico é você sair desse senso comum e você buscar em Deus o que você carrega, o que Ele separou para você, o que Ele espera que você comunique. Gente, desculpa, eu queria poder avisar das lives, mas acaba que eu sempre faço elas de forma espontânea, desculpa, mas eu vou, quando acabar essa loucura de quarentena, eu vou tentar fazer umas programações semanais para vocês não perderem. Mas essa aqui eu vou deixar salva, porque tá indo bem, tá fluindo. O que pensa sobre sonhos proféticos? Acho ótimo quando eles são alinhados à vontade de Deus, porque tem muita gente que fala que tem sonho profético e tá em confusão ou tendo sonhos do diabo. Então acho que a gente precisa ter discernimento sobre os sonhos que a gente recebe, porque nem tudo que parece ser bom é bom. A palavra fala que nós podemos ser até visitados por anjos e eles podem ser, na verdade, anjos malignos. Então, a aparência engana. A gente precisa sair dessa superficialidade. Eu recebi um sonho, era uma coisa que fazia sentido, tinha um contexto gospel, então é de Deus. Não, a gente precisa consagrar cada sonho, cada sentimento, cada sensação, cada discernimento, cada percepção a Deus, para que Ele mostre se isso realmente vem dele ou não. E a gente possa ter temor também na hora de a gente compartilhar isso com pessoas, sabendo que a gente está lidando com vidas. Fala um pouco sobre liberdade e a maneira que as pessoas usam de uma liberdade falsa para pecar. A maior liberdade que a gente tem é a liberdade de uma vida regida pelo pecado. Então eu já vivi uma vida regida pelo pecado, preso em traumas, em vícios, e é loucura pra mim achar que pessoas pensam que isso é liberdade, porque lá no fundo eu sei que elas sabem que isso é uma escravidão. Então a liberdade não é você fazer o que você quer, não é você fazer o que você sente vontade de fazer. A maior liberdade é você saber que tem um Deus que já traçou cada um dos seus dias e te dá a possibilidade de escolher viver isso. Então a minha liberdade é ter a liberdade de escolher fazer a vontade de Deus. Para mim essa é a única liberdade possível. A liberdade de pecar não é liberdade, porque você está usando do seu livre-arbítrio para se prender. Então tudo que te domina demonstra que você não está livre, sabe? Então, a minha liberdade é fazer o que eu quero, mas eu não consigo ficar sem uma bebida, ficar sem uma droga, ficar sem um relacionamento abusivo. Isso já demonstra e denuncia que isso não é uma liberdade. Então, não existe liberdade se você não tem possibilidade de escolha. Eu tô tentando ser bem objetivo para responder o máximo possível. Como descobrir o meu propósito? Sei que a pergunta é batida, mas é importante eu entender. Fala, Celso, não tem problema nenhum. A primeira coisa é você entender o quê? Deus sabe qual é o seu propósito. A grande questão que eu vejo que é problemática é que muitas vezes, enquanto a gente não entende o nosso propósito específico, a gente deixa de cumprir um propósito que a gente não precisa de uma revelação para cumprir. Por exemplo, a palavra diz que nós somos reconciliadores.
Então nós fomos reconciliados pelo amor de Jesus e hoje a gente pode ser um canal para que outras vidas sejam reconciliadas. Então, quer um propósito mais incrível do que esse? E muitas vezes é quando a gente aceita, assume e vive esse propósito que é global, que é geral, que a gente vai descobrir o nosso propósito específico. Então, antes de se preocupar em cumprir um propósito que é só seu, cumpra o propósito que é nosso como corpo, de anunciar o evangelho, reconciliar pessoas, amar as pessoas que estão perdidas em trevas. Então, você não precisa de uma direção específica ou de um rótulo. Você é isso para fazer essas coisas. Você é filho, você é um reconciliador. Então, quando você escolhe viver isso e romper nisso, é em cima dessa ação de fé que você vai começar a perceber, nossa, isso aqui queima no meu coração. Esse contexto gera uma indignação em mim. Esse povo gera uma indignação. Essa esfera desperta algo em mim. Então, quando você está disposto a viver esse chamado que é universal, para mim, é o caminho certo para você escolher e para você entender o seu chamado específico. Então, antes de saber se você é profeta, se você é pastor, se você é o que você é um reconciliador. Então, flua nesse ministério, tenha um relacionamento com Deus e o discernimento do restante vai vindo, tá? Nessa trajetória. Vê se eu respondo mais alguma coisa. Como lidar com a comparação, principalmente nas nossas redes sociais? Então, vamos lá. Nós vivemos num século, numa geração e num contexto capitalista que lucra com a nossa insegurança. O capitalismo precisa que a gente compre. E a gente normalmente compra quando a gente se sente inseguro. Então eu vejo uma figura idealizada na TV, um cara extremamente musculoso, uma mulher com corpo perfeito, que muitas vezes é editado e nem é real, e olhando para minha realidade eu vejo que eu não sou assim, isso gera uma insegurança em mim a ponto de eu comprar o produto que aquela propaganda está me mostrando, como se aquilo fosse solucionar minha problemática. Então, a gente está num século que lucra com a nossa insegurança. Lucra capital. Eu me sinto inseguro com o meu sorriso, então eu vou comprar a pasta que vai fazer ele ficar mais branco. Eu sou inseguro com o meu nariz, então eu vou pagar por uma cirurgia. Se eu não puder, eu vou pagar por um aplicativo para melhorar a minha fisionomia. Pelo menos enganar nas fotos. Então, a gente está num tempo que lucra com essa comparação. Eu olho pro lado, eu vejo alguém que é melhor do que eu, mas muitas vezes essa mesma pessoa tá olhando para mim. Então essa loucura de às vezes você tá olhando para alguém, eu queria ser ela, e essa mesma pessoa tá olhando para você falando, eu queria ser ele. Então, como a gente precisa alinhar isso? Fomos muito influenciados por uma geração da comparação. Sim, isso é inegável. E isso sempre vai afetar a gente. É impossível a gente falar que a gente não se compara de alguma forma. Mas qual é a parada? Hoje eu olho pro outro e quando eu sou tentado me comparar, o que vem na minha cabeça? Eu não preciso me comparar com ele, porque Deus tem um propósito específico para ele, assim como tem um propósito específico para mim. Então Deus não escolheu sonhar com algumas pessoas e não sonhar com outras, a ponto de a gente ter que batalhar pela vida das outras. Deus sonhou com a vida de cada um de nós. E o que eu entendo hoje? Eu só vou ser plenamente feliz quando eu vivo o que Deus tem para mim. Então, por mais que pareça fazer sentido eu me comparar e querer viver a vida do outro, se eu estivesse vivendo a vida dessa outra pessoa, eu não estaria sendo pleno, porque eu só posso alcançar esse sentimento de plenitude, de alegria, de satisfação, vivendo o que Deus tem para mim. Então, por mais que eu olhe pro meu irmão e fale, nossa, eu queria muito viver o que meu irmão tá vivendo. Se eu tivesse lá como Caio, eu não estaria pleno, porque aquilo não foi o que Deus traçou pra mim. Então saiba que Deus, tá todo mundo rindo porque Bernardo tá perguntando, gente, eu tô querendo ir pra casa também, mas enquanto não acaba a gravação, estou aqui fazendo uma live pra você, enquanto o pessoal tá gravando o áudio lá. Então, entenda que Deus tem uma vida proposta e sonhada pra você. E você só vai ser plenamente satisfeito vivendo isso e nada mais. Bernardo, quer entrar aqui na live? A internet aqui tá ruim, deixa pra lá. Amanhã vai ter live do Next, gente. Você se converteu na Lagoinha? Eu cresci no lar cristão,
cresci num lar cristão, mas realmente ter tido uma consciência do reino, ser afetado realmente pelo amor de Jesus a ponto de querer fazer disso o meu estilo de vida foi na Lagoinha. Gente, acho que eu vou parar por aqui. Para entrar no Creative, tem que fazer a escola? Não. A escola é uma forma de você se capacitar para exercer o seu chamado em qualquer esfera. Não é para servir necessariamente no ministério. Para servir aqui no Creative ou em qualquer ministério da Lagoinha Niterói, você só precisa fazer o start, tá bom? É isso. Live para Caio é pra poucos, coitado. Gente, eu acho que tá um momento bom de parar. Já falei bastante disso, bloqueio criativo. Sim, o que fazer nesses períodos? Entenda que o descanso faz parte do processo criativo. Deus, ele criou durante 6 dias e no 7º ele contemplou, ele descansou. E o descanso de Deus não era de fadiga ou de cansaço, mas era de parar e contemplar a obra criada. Então, quando a gente fala que muitas vezes esse bloqueio criativo vem porque a gente está tão louco em criar, que a gente não para nem para descansar, nem para contemplar o que a gente criou. Então, o descanso não é algo à parte do processo criativo, ele faz parte do processo criativo. Ele não é uma coisa que você faz à parte, ele está inserido. Para que você exerça essa criatividade, você precisa descansar. Gente, tá acabando aqui. É isso, foi ótimo fazer essa live. Vamos tirar um print aí pra vocês repostarem nos stories. Aqui. Vai, gente! Ó, vai lá no meu último post e me fala assuntos pra live, pra IGTV, que eu tô procurando ser mais intencional com isso. Eu já estou sendo bem intencional, mas o problema que tá acontecendo é que eu não tenho tempo nessa quarentena, porque a gente tá trabalhando bastante, graças a Deus, fazendo um trabalho lindo pra abençoar vocês, então não tenho tido muito tempo livre, não é um descaso, nem uma falta de planejamento, tá bom? Então sempre que eu posso eu venho aqui tentar de alguma forma ter essa troca com vocês. E é isso. Aidinha, beijo. Beijo em todos que participaram da live. Ju, Tássila, Camila, Bianca, Cacau, Thalita, Vi, Mavi, Rafa, Adriele, Jéssica, Stephanie, B, Aniele, Júnior, saudade, Júnior, Bruna, Mavi, Pepe, todo mundo tá aqui, Sara, glória a Deus, gente, foi incrível, tá? Obrigado por terem participado, por terem conectado aqui, vou deixar essa live salva, então se fez sentido pra vocês, faz um print aí, reposta ou manda essa live pra alguém que você acha que vai ser abençoado pelo que a gente compartilhou aqui, mesmo tendo sido espontâneo assim, eu sempre gosto, acho que é sempre legal, e é isso. Thalita, ó, vou deixar salvo, então quem foi pegando do meio pode voltar e pode assistir. Orem por nós, fiquem de olho na Lagoinha TV, a gente tá fazendo várias coisas legais. Amanhã tem live do Next no Instagram da Igreja Lagoinha Niterói às 20 horas. Fica de olho aqui no nosso stories que a gente vai deixar vocês acompanhando tudo. Vou pra lá, vou mostrar pra vocês como é que tá aqui. Gente, não é errado sentir que são meus amigos, porque vocês são, porque eu sinto a mesma coisa, não tô falando de falsidade não, tanto que eu sempre converso com vocês como se que a gente é uma família, somos todos amigos, é isso. Então ó, tô saindo aqui da sala, estou com a minha máscara, tá gente, só tirei pra fazer a live, ó, eu acho que acabou aqui agora, tem gente aqui ó, acabou a gravação, Baiano? Não acabou, gente, eu achei que tinha acabado, já tava até saindo da live, aí já tem mais um, mas glória a Deus. Baianinho aqui. E aí? Mestre dos sons. Aqui. Então, gente, ó, a gente tá terminando as gravações de hoje. Gui tá ali. Hello, my friend! É isso. Orem por nós, daqui a pouco acaba. Fiquem de olho na Lagoinha TV, tá bom? Mais live, vai ter muita coisa. Amanhã live no Instagram da Igreja Lagoinha Niterói, 20 horas do Next. Eu, B, a galera vai estar lá, vai ser muito legal. Então já bota aí um alarme no celular, 20 horas no @Igreja Lagoinha Niterói. Beijo, gente, tamo junto. Tamo junto, Camila, Sara, Adriele, beijo pra todos. Beijo, Mavi, tamo junto.